Mas vocês sabem disso, né? Não necessariamente o peso do nascimento interferir no peso adulto, não é? Então, Com certeza. é, mas assim, vou deixar claro para o indivíduo que vai formar em medicina daqui 2 meses, Beleza. vou deixar claro que eu não nasci desse tamanho, tá? É, não podia. Ia ter que cortar, dobrar, tirar. Horror. É, pois é. Seja bem-vindo, Luísa. É mais alguém que eu não falei? Não, todo mundo, né, que está aqui a gente falou. Então vamos orar. Vou fazer a oração inicial. Querido Senhor Jesus, Mestre, que veio até nós por amor infinito, nos dar o exemplo de como agir para sermos felizes, em nome do nosso Pai Celestial. Destes por nós a vida material para nos ensinar sobre a vida do Espírito. Mostrastes-nos, Senhor, que as bênçãos da felicidade, elas estão na prática da caridade, do amor ao próximo, e de usarmos todas as forças para amarmos nosso Pai Celestial, que cuida de nós desde o nascimento, há séculos e séculos atrás. Agora, na nossa senda, proteja a nossa boa vontade, pois que ainda ignorantes, não entendemos de todo as necessidades da boa vontade dirigida para o bem, mas se tivermos a dedicação, a humildade e a gratidão, os bons espíritos nos conduzirão. Para aproveitarmos as experiências da encarnação e buscarmos na desencarnação um lugar em que a felicidade seja morada em nossos corações. Pedimos a proteção para os estudos, que nos ilumine para lembrarmos, Senhor, da tua passagem conosco e aprendermos tudo o que pudermos para cada dia nos tornarmos melhores e estarmos mais próximos do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, Senhor. Nós vamos então começar o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Lucas, o poeta, né? Os mensageiros celestes anunciam o nascimento de Jesus em Belém. Ele é circuncidado, Simeão e Ana profetizam a respeito de sua missão. Aos 12 anos de idade, ele cuida dos negócios do seu pai. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Roma fazia isso, né? Até para saber qual é a quantidade de pessoas nas províncias que eles dominavam, tanto com interesse bélico, quanto com interesse comercial e das necessidades de alimentação e de cobrança de impostos. Aí nós vemos o dinheiro, a necessidade do dinheiro, né? Trazer para nós a evolução das ciências sociais, das contas. Este primeiro alistamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém,
porque era da casa e da família de Davi, lembrando da profecia, de que o Cristo nasceria como filho de Davi ou da casa de Davi. Eu sei que nem todos se lembram, né? Mas vamos colocar aqui, ó, o mapa da, vamos colocar de Israel. Israel, qual o tempo de Jesus? E tem isso aqui nas imagens, né? E vamos pegar uma aqui que seja mais fácil da gente enxergar. Vamos pegar isso. Então, para vocês terem ideia onde que eles moravam, ó. Era para ser grande isso aqui. Vamos diminuir, vem para cá. Aqui era assim. A Galileia era aqui, ó. Tá vendo? A Judéia aqui embaixo. Para não atravessar aqui o lago de Tiberíades, para passar da Galileia para a Judéia, tinha que atravessar Samaria. Por isso que Jesus atravessava a Samaria sempre, tá vendo? Então, Jesus era chamado de Galileu porque ele era da província da Galileia, tá certo? Aqui, Nazaré estava aqui nessa região ao sul da Galileia. Então, o José saiu daqui, onde ele estava, que ele estava em Nazaré, e ele precisava ir para Belém. Belém está na Judéia aqui, tá vendo? Depois de Jerusalém, que era a cidade do templo. E eles vinham isso caminhando ou de burrinho. A distância não parecia ser tão grande, era um estado pequeno, tá? Aqui é Cesareia de Filipe, que é citado também em alguns momentos. Ó. Betsaida, Jesus atravessa o mar de Tiberíades para ir para Betsaida, onde faz milagre. E aqui é Gadara, onde tem os gadarenos, que também Jesus atravessa, porque ele fica em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. E o primeiro milagre foi aqui em Caná. Aqui é Magdala, por isso que Maria era chamada de Magdala, né? E Jesus cita Corazim, Cafarnaum, Betsaida também, né? Esse é o mar do Tiberíades. Aqui era o Monte Tabor, famoso Monte dos Dez Mandamentos. Então, quando fala que Jesus pegava o barco e atravessava para o outro lado, ele vinha para cá, para os Gadarenos, a área dos Gadarenos. Esses Gadarenos, eles não são judeus. Então, eles não são de Israel, né? Eles não seguiam as tradições religiosas dos judeus. Tá? Ficou aí mais claro isso? Então, Jesus fazia, todo ano ele vinha para cá. Ele saía de Cafarnaum, algumas vezes passava em Nazaré, na narração de João, ele passa em Nazaré, ele atravessa Samaria, e aí vinha para Jerusalém. Mas Jesus nasceu em Belém, que era a terra de Davi. Ok? Tudo bem? Sim. Tudo bem. Então tá. É para ter uma ideia, né? Para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Olha que interessante aqui. Ó. Nesse momento já fala que era esposa. E lá no começo, lembra que ela estava desposada? Ela já estava prometida para José. Né? E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, porque a cidade estava cheia por causa desse alistamento. O Jesus seria primogênito, isso já se sabia, e é muito importante que as pessoas, por exemplo, como eu falei, tem um livro inteiro que fala sobre o fato de que Jesus não nasceu por vias normais. E Lucas, e isso deve ser respeitado, escreve, deu à luz ao seu filho, ou seja, dar à luz, todo mundo sabe, né? O que é? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam
durante as vigílias da noite o seu rebanho. Vamos relembrar aquelas histórias do pessoal que veio do sistema de capela. Muitos já haviam se redimido e foram e voltaram. Ora, se você faz parte de um grupo de espíritos, o amor é a lei do universo. O carinho com as pessoas é lei. Ninguém pode subir aos céus olhando para baixo, vendo aquelas pessoas que você conviveu sofrendo, mesmo que seja por erro delas mesmas, que na verdade é. Então, o Cristo, quando reencarnou lá, boa parte desses espíritos que haviam já superado as suas dificuldades, já teriam condições de voltar para o seu planeta, eles estavam encarnados também. E eles eram pastores, eram espíritos altamente evoluídos em relação à Terra, para poder formar uma psicosfera de boas vibrações para receber nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que ele fala assim, ó, havia uma comarca de pastores. Então, se a gente prestar atenção nas coisas direitinho, vamos ver aqui. O que é uma comarca? Como é que chama pastor de comarca? Um território em que o juiz de primeiro grau irá exercer sua jurisdição e pode abranger um ou mais municípios. Como é que ele chama isso de comarca? Vocês entendem? Ele estava querendo dizer, aqui, ó, vamos pegar aqui. É um grupo. Ele estava delimitando os pastores como um grupo. Será que naquela época já tinha a Associação dos Trabalhadores Rurais? Não tinha, né? A comarca, termo originalmente empregado para definir um território, limítrofe ou região fronteiriça. Então, ele coloca aqui, ó, um grupo de pessoas com características em relação a uma determinada região, que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Ó, olha para você ter ideia, tanto que esses espíritos eram evoluídos. Quem é que aqui, que tem mediunidade, que a gente conheça, que recebe anjo? Nem o Chico chegou a dizer que recebeu um anjo. E a glória do Senhor o cercou de resplendor. Ninguém recebe a glória do Senhor se não merecer. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, ou seja, o anjo se manifestou para os pastores. Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eles já vieram com a intuição de esperar o Messias. Esse é o povo que estava tendo condições de voltar para casa porque havia redimido seus pecados. Se não entendeu, é hora de perguntar. Então tá bom. Pois hoje, na cidade de Davi, que era Belém, vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Os fariseus tinham condição de saber isso? Os fariseus tinham condição de ser avisados? Eles negaram Cristo, a vida inteira do Cristo. Eles, os pastores, puderam receber da voz de um anjo a informação que o Salvador estava vindo. Isso não é processo mediúnico? Ou um anjo aparece, e como é que chama esse processo? Entende? Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O Cristo escolheu o lugar mais simples para nascer, para mostrar que é o espírito mais importante do que a carne. Ele não nasceu num berço de ouro, ele não nasceu num palácio, ele não nasceu nem numa estalagem, ele não nasceu nem na casa dele, ele nasceu junto à natureza, aos animais. Ele nasceu para mostrar que a simplicidade e as virtudes são mais importantes do que os valores materiais. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus
e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Veja que interessante, os anjos do Senhor vieram receber o Cristo. Imagina a alegria no mundo espiritual do Cristo nascendo. A terra recebeu os anjos que vieram louvar o Cristo. E eles então cantavam: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ou não, numa outra tradução está escrito: Glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens de boa vontade. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Por mais que eles tivessem medo, vamos dizer assim, ó, eles ouviram os anjos e foram até Belém. Que tipo de espírito dá atenção para os anjos? Primeiro, que tipo de espírito é capaz de ouvir anjos? Ouvindo os anjos, obedecê-los. Entende? Eram espíritos altamente evoluídos, que tiveram e mereceram ver o nascimento do Cristo assim como se promete. Lá no livro do A Caminho da Luz, que fala sobre a vinda do Cristo. Então, no livro A Caminho da Luz, quando a gente está estudando, a gente mostra tudo aqui. No A Caminho da Luz tem Jesus, tem uma... A gente leu sobre Sócrates, não sei se vocês lembram, né? Povo de Israel, China, Roma, está tudo aqui explicando. Aí a vinda de Jesus, na página 105. Vamos lá ver o que Emmanuel nos fala sobre a vinda de Jesus, sobre os pastores. E aí a gente soma ao nosso estudo, né, valores espirituais trazidos pela mediunidade do Chico Xavier. A manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, o Espírito falando. Espírito evoluído. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. O que é essa maioridade espiritual? Nós começaríamos a ter a moral como referência para a nossa evolução. Não mais as lutas de sobrevivência baseadas apenas no mercado, na lei do mais forte. A partir de agora, a lei do Cristo de amor a Deus e ao próximo indicava que nós já tínhamos condições de aprender sobre isso, não é mesmo? Então, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, dentro do planejamento, do plano espiritual que a gente já conhece, o Cristo viria trazer a lição de fraternidade. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Ele está falando da mediunidade dessas pessoas, né? Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. O que o Emmanuel fala aqui também é de interpretação nossa, que precisamos ficar atentos à maneira como as coisas nos são ditas. Ali nós falamos dos pastores e falamos da psicosfera que deveria envolver o planeta para a vinda do Cristo. Aqui ele cita essas personalidades, mas não eram só eles eram os representantes do povo de Capela, que já haviam conseguido se redimir, trazendo para a Terra as vibrações necessárias
para que o Cristo não sofresse tanto, porque todo ser superior que desce para as regiões inferiores sofre muito. O Cristo e os essênios. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias do homem que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. O que ele está querendo dizer assim? O Cristo, devido à sua superioridade, ele reencarnou não se submetendo às características fisiológicas que as crianças normais da nossa evolução se submetem, em termos de esquecimento, das dificuldades essenciais em termos das adequações fisiológicas dos sistemas imunológico e do sistema neural, do sistema endócrino. Não obstante o desenvolvimento do corpo material, ele guardava a capacidade de ver tudo isso de uma forma desprendida devido à sua evolução. Cumprimento das profecias de Israel. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra. Reafirmando, todavia, que sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Ninguém foi maior que Jesus. Dele asseveraram os profetas de Israel muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tornando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso de nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. Porque os cordeiros, quando são levados para o sacrifício, eles não branem, eles não fazem barulho. Esse também é um dos motivos do cordeiro ser considerado sagrado entre o povo de Israel. E os porcos, quando vão ser levados ao matador, fazem muito barulho. Daí que ser considerado um animal ímpio, que em sofrimento grita e reclama. O seu túmulo passará como o de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. A gente não tem muita ideia das nossas imperfeições. Hoje, tanto mais naquela época. Nós não conhecemos a nós mesmos e nem os vícios que estão em nossos corações. Nós agimos com naturalidade, fazendo a maldade como se nós não a fizéssemos, considerando nós mesmos como se fôssemos pessoas que
merecem a consideração dos outros sem nós considerarmos que devemos tratar os outros como irmãos. O orgulho, a vaidade e o egoísmo sobejam em nossa personalidade e foram essas culpas que fizeram Cristo sofrer, habitando ele num mar de vibrações pesadíssimas, tendo piedade de nós e, usando de violência, nós o mandamos para a crucificação. Nós que recebemos dele gratidão, amor, direcionamento, só bondade. Nós não sabemos valorizar o bem. Nós, normalmente, só valorizamos aquilo que nos interessa, como pessoas verdadeiramente mimadas no campo dos interesses pessoais, esquecendo que Deus nos criou todos iguais. A grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aerópagos, os locais de ensino da Grécia Antiga, né? Dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade, na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. A palavra divina. Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos evangelhos. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo apenas às suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprios, no mecanismo da vida de relação, de modo que se verifique a renovação geral na sublime exemplificação. Porque se a manjedoura e a cruz constituem ensino inovidável, muito mais devem representar para nós outros os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre. De suas lições inesquecíveis, decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade. Com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas, em face das doutrinas imperialistas da atualidade. Mas é preciso reconhecer que 2000 anos já dobraram
sobre a palavra divina. 2000 anos em que os homens se estraçalharam em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Incendiaram e trucidaram, em nome dos seus ensinos de perdão e amor, massacrando esperanças em todos os corações. Para lembrarmos as cruzadas que invadiam os povos bárbaros em nome do Cristo, os torturavam, dentro da própria igreja, dentro da própria Europa, muito nos Estados Unidos também, aconteceram a caça às bruxas, em que as mulheres médiuns eram queimadas nas fogueiras. Contudo, o século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. A dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Crepúsculo de uma civilização. Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. Alguns ou muitos planetas, eles conseguiram evoluir sem guerras. Um deles, próximo de nós, é o caso de Marte. Aqui na Terra, devido à iniquidade e à impiedade, à belicosidade, foram necessárias guerras mundiais em que os espíritos muito devotados ao mal precisavam sofrer as consequências de sua violência sobre eles mesmos. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. Enquanto a política do mundo se sente manietada ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro, que é o Cristo. O exemplo do Cristo. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever seus gloriosos destinos. Haja necessidade, e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. É muitas vezes nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra, cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E para fechar este capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra, recordemos o episódio do monge de Manilha, que, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. No instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado. Como, pois, será possível que eu morra assim, inocente? Onde está a justiça que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos: Jesus também era inocente. Passe, então, pelos olhos da vítima, um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão antes de apertar o parafuso sinistro, ele que responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. O Emmanuel coloca aqui um exemplo de que a palavra do Cristo pode trazer alegria aos corações, mesmo diante de uma forte injustiça.
ali então nós vimos o Emmanuel trazendo a vinda do Cristo como a significar uma redenção dos corações humanos, a iniciar do próprio indivíduo e se transformar numa justiça social para toda a humanidade. Enquanto isso não acontecer, a Terra ainda será infeliz e um planeta em que a maldade reinará e o bem ainda permanecerá distante. Então, depois que eles viram, né, que eles foram para Belém, e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Veja que os pastores receberam a palavra. Veja quando Jesus fala: graça te dou, ó Pai, porque reservastes estas coisas aos pequeninos e pobres, e não aos cultos e inteligentes. E todos os que os ouviram, já li isso. Mas Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Todos esses espíritos que envolveram Jesus, o nascimento dele, por merecimento dele, que não tinha mais nada a pagar, eram espíritos de alta elevação proporcional à Terra. Né? E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Todo primogênito deveria ser levado a Jerusalém ao templo e ser apresentado a algum sacerdote do templo, essa era a lei. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Então agora nós retornamos àquele momento em que nós começamos na introdução desse estudo do Novo Testamento a falar desse povo, os representantes dos espíritos que representam o exército de Lúcifer, né? O condutor de luz, aqueles que vieram para a Terra para nos auxiliar. E Simeão era um deles. Nós lembramos também que Simeão tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo assinada por ele. Este homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, assim como os pastores. E o Espírito Santo estava sobre ele. Veja que o Espírito Santo é prometido aos apóstolos e Cristo, depois que desencarna, quando ele volta na narração do próprio João, ele aparece aos apóstolos e discípulos, Jesus assopra sobre eles, dando-lhes o Espírito Santo. Então veja que os apóstolos e discípulos próximos, entre aspas, receberam o Espírito Santo, que é a capacidade de se comunicar com os espíritos superiores, depois da morte dele. Esse indivíduo já tinha o Espírito Santo. Imagina o grau de evolução dele. E foi divinamente revelado, foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E essa promessa o Emmanuel faz no livro, né? Ele conta, aliás, né, que o Cristo fez a promessa para eles. Ele, então, acaba representando uma geração de espíritos redimidos que Cristo cumpre a promessa de vir buscá-los.
e pelo Espírito foi ao templo, então ele foi levado ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Olha que interessante. Ele não estava esperando só a morte, ele estava esperando o retorno. Porque ele fala: despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, segundo a promessa que o Cristo já havia feito para ele. O pessoal que está vindo para a doutrina espírita recentemente, ou os estudos ainda são precários ao longo do tempo, a gente está fazendo a interpretação de acordo com os livros que Kardec escreveu e que o Chico escreveu. Aqui nesse caso especificamente, o A Caminho da Luz que a gente acabou de ler. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Então, ele já sabia. Como é que ele fala para uma criança que a criança já havia preparado tudo isso diante de todos os povos? Ele já sabia quem era o Cristo, o Espírito que estava por trás daquela criança. Uma criança não podia preparar perante todos os povos a salvação do povo de Israel. Luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que será contradito. O que significa queda e elevação? Elevação para aqueles que já haviam se redimido por sua própria vontade e esforço, e a segunda queda para aqueles que, tendo vindo de fora, ainda teriam que permanecer no planeta, porque não se melhoraram. Os vícios ainda falavam mais alto, e eles não haviam conseguido superar esses vícios em função das virtudes. Eles, então, ficariam mais um ciclo na Terra. Eu acredito que seja essa a interpretação desse ponto aqui. Algum comentário? Não. Tem uma rapidinho. Ela pode ser, às vezes, até meio sem nexo, mas lá em cima, onde você falou, José e sua mãe. Por que ele não se referiu José ao pai de Jesus, somente a Maria, sua mãe? Ele se referiu, porque José é o pai, apenas foi uma maneira de se referir. É muito importante que a gente tenha algumas visões bem críticas. Maria, sabe-se que ela só seguiu os ensinamentos de Jesus depois da morte de Jesus. Em José não se fala mais nada. Veja que Simeão olha para Maria e fala do filho dela. Se ela não duvidasse, provavelmente não seria necessário isso, entende? Não compreendi. Uma pessoa que já tem certeza da missão do Cristo, como o próprio Simeão, se Maria não duvidasse da missão dele, como foi falado, inclusive, quando ela visitou Isabel e o próprio anjo falou, ela não precisava ouvir essas coisas. Vamos lembrar que Maria e os seus filhos foram tentar prender Jesus porque achou que ele tinha perdido o juízo. Então, a Maria não tinha uma ideia muito precisa da missão do Cristo. Ela guardava em seu coração, em momento algum, os evangelistas falam que ela acreditou nele e seguiu seus ensinamentos. Nenhum irmão de Jesus fez isso. Entendeu? Entendi. Maria é um espírito elevado. Mas era muito difícil, tinha que ter uma elevação muito grande para acreditar no Cristo e acreditar que o seu próprio filho, sendo você cheio de defeitos, fosse o salvador da humanidade. O sentimento de culpa ainda é muito forte.
nos seres humanos. Eles eram espíritos evoluídos para a condição da Terra, eles não eram espíritos perfeitos. Aqui nós vamos ver que o Simeão tinha uma noção da missão de Jesus maior do que a Maria. Por isso que ele volta para Maria e fala para Maria, né, de quem é o filho dela. Obrigada, professor, ficou bem mais claro. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Evidentemente que isso aí é a tristeza que ele vai sofrer ao ser crucificado, porque ao ser crucificado, o pensamento dos maus se materializam, né? Os perseguidores do Cristo se materializam, mostrando aos homens a sua maldade. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Nós chamamos a atenção a vez passada e agora, esse 7 significa um ciclo, né? Isso é interessante também. Ela vivia com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Como é que se interpreta uma coisa dessa? Quer dizer, então, que ela nasceu virgem. Então, se ela nasceu virgem, ela viveu com o marido os outros 7 anos. Vocês entendem? Se pegar o pé da letra, não tem sentido. Mas se a gente pegar o 7 como ciclo, e a virgindade como sinônimo de pureza, aí sim já faz sentido. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações, de noite e de dia. E esta, sobrevindo na mesma hora, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então ela já sabia que ele vinha e já falava para as pessoas sobre ele, como a gente já havia comentado inicialmente. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Foram para Jerusalém e voltaram para Nazaré. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Foi o que o Emmanuel interpretou lá, né? Ele já tinha o conhecimento superior devido a ser um espírito puro, não precisando ter a alma dele, né, passado por essas situações comuns de nós, espíritos inferiores. Quanto mais evoluído a gente menos a matéria age sobre nós. Então, o Cristo muito evoluído, ele agia sobre a matéria e a dominava, e não o contrário. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Então, eles iam todos os anos, e o Cristo fez isso também, depois que ele se separou dos pais, né? Pelo que a gente sabe. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Nós não temos informações do Cristo desde a ida ao templo até os 12 anos. E depois nós não teremos dos 12 anos até os 30, onde ele começa a pregar. Na literatura da Terra, apenas informações esparsas. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Perdeu a criança. Tem todo mundo aqui, eu acho que já perdeu a criança em shopping. Não todo mundo não. Alguém já foi perdido em shopping, essas coisas?
Lá não era shopping, né? Mas imagina, era dia de festa. Perderam Jesus. É um bom exemplo, né? Se perder a criança no shopping, não, filho. Jesus também foi perdido. Já ajuda um pouco a minimizar a culpa. Né? Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e buscavam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Imagina a sabedoria dele, que as pessoas não pensam, né? Para falar do Cristo. Porque quando que os velhos de hoje já são irritados, meio nervosos com as crianças, imagina naquela época os mestres de Israel ouvindo um menino de 12 anos que os interrogava. E todos os que o ouviam admiravam da sua inteligência e resposta. Já não era suficiente para considerar o Cristo pelo menos um gênio? Né? 12 anos nós não se aprendia a escrever ainda naquele tempo. Não tinha escolinha assim, né? A pessoa tinha que ser levada a ler e escrever pelos pais, ou ser colocado num templo. Assim como a gente pode ler na história de Paulo, em que ele foi preparado desde o começo para ser um sacerdote, então ele aprendeu a filosofia grega, romana, o que ele podia aprender, e estudava a Bíblia. No caso, naquela época, o Velho Testamento não chamava Velho Testamento, era o Torá, né? Era o que significa livro. E eles, vendo, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te buscavam. E ele lhes disse: Por que é que me buscáveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Eu não sei quanto a vocês, não, mas na minha época ia ser um tapa na orelha. E a mãe ia gritar: Não me responde, menino! E você ia falar: Mas eu não estou respondendo. Outro tapa na orelha, porque você resolveu falar na hora. Eu estou falando alguma bobagem aqui? Não. Imagina a autoridade que ele tinha. Vim tratar dos negócios de meu pai. E olha só aquilo que a gente tinha falado antes. Se Maria e José entendessem bem, não teria problema. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Os pais não compreendiam Cristo. E ele não cresceu revoltado, dizendo que os pais não compreendiam. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, ou seja, ele, mesmo como Cristo, olha, era obediente aos pais. É claro que eles eram bons pais, né? Se o pai mandasse ele fazer alguma coisa errada, ele não faria. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. De novo, não falou que Maria acreditava nele, mas que guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Ah, acho que nós podemos parar aqui para continuarmos o próximo capítulo na próxima semana e tirarmos alguma dúvida, se houver. Eu precisei pedir para o Emanuel fazer uma coisinha aqui. Alguma dúvida? Vou deixar aqui. Tem problema. Porque das dúvidas. Vai lá para você conversar. Não tem problema, não. Voltemos. Sem dúvidas, sem comentários, Sem dúvidas. sem. Sim. Então, tá bom.
Isso é bom. Você tem que começar a fazer igual em aula. Perguntar para ver se os alunos prestaram atenção. Na semana que vem, entra mais cedo para fazer prova. Pode deixar. Então vamos lá. Faz a oração final para a gente, Emanuel. Fiquem com Deus, tudo de bom. A gente vai terminar 5 minutinhos mais cedo. Amém. Fiquem com Deus. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Mestre amado Jesus, Está com retorno. eu sei, um minutinho. Mestre amado Jesus, hoje nossas vidas, agradecemos pelo estudo de hoje e pedimos vosso auxílio na semana que se inicia. Que possamos manter nossos corações e mentes abertas para a influência dos bons espíritos, fortalecermos a luta contra as nossas más tendências e nossos vícios. Que todo dia possamos agradecer as bênçãos que recebemos. E todos os dias voltemos nossos pensamentos para Ti, meditando sobre os Teus ensinamentos e aplicando-os a cada momento. Pedimos, Senhor, o Teu auxílio para lidarmos com as dificuldades que aparecerão e devem aparecer no nosso dia a dia. Seja elas quais forem, pois também são bênçãos, nosso Pai. E neste minuto final, eu peço pela saúde de minha avó Dalva, neste momento também pela saúde de meu pai. Muito obrigado por tudo, Mestre amado. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Boa Fique com noite para Deus. todos. Boa Boa noite. semana. Boa noite. Fica com Deus.